Nesse trabalho, vamos explorar os estudos de Galileu Galilei sobre a queda dos corpos e a sua importância para o desenvolvimento da ciência moderna. Galileu Galilei foi um cientista italiano que revolucionou a física e a astronomia. Ele formulou leis do movimento, confirmou o heliocentrismo de Copérnico e fez descobertas astronômicas importantes, como as luas de Júpiter. Suas ideias o colocaram em conflito com a Igreja, levando à sua condenação. Mesmo assim, seu método experimental e suas descobertas moldaram a ciência moderna. Aristóteles, no século IV a.C., acreditava que os corpos caíam devido a um movimento natural, intrínseco aos elementos que os compunham: terra, água, ar e fogo. Para ele, os corpos pesados tendiam a alcançar seu lugar natural mais rapidamente, o que o levou a concluir que os mais pesados caem mais rápido que os leves. Além disso, ele reconhecia que a resistência do ar podia influenciar a queda, mas nunca mediu ou testou essa ideia de forma rigorosa. Aristóteles baseava suas conclusões na lógica e na observação superficial, sem realizar experimentos para comprovar suas teorias. Essa abordagem, embora limitada, influenciou a ciência por séculos. No século XVII, Galileu Galilei revolucionou essa visão com experimentos sistemáticos e uso de matemática. Ele demonstrou, usando planos inclinados, que todos os corpos caem com a mesma aceleração, independente da massa, desde que a resistência do ar seja eliminada. Por exemplo, Galileu Galilei concluiu que, em condições ideais, como no vácuo, uma bola de ferro e uma pena chegariam ao chão ao mesmo tempo. Isso refutou a ideia de Aristóteles sobre o peso determinar a velocidade da queda. Galileu destacou ainda a importância de mensurar o movimento e introduziu a experimentação rigorosa na ciência, marcando o início da física moderna. Aristóteles acreditava que a queda dos corpos era determinada por explicações qualitativas e lógicas, sem a realização de experimentos. Segundo ele, corpos mais pesados caíam mais rápido devido à sua maior tendência ao movimento natural. Já Galileu, ao contrário, utilizou experimentos para provar que a queda dos corpos segue leis universais e que a resistência do ar é o principal fator que altera o movimento. Galileu não só corrigiu as ideias de Aristóteles, mas também transformou a ciência ao introduzir o método experimental e a matemática como ferramentas essenciais. Ele estabeleceu as bases da física moderna, mudando para sempre o rumo da ciência. Experimento na Torre de Pisa. Bom, Galileu realizou esse experimento na Torre de Pisa para refutar as ideias de Aristóteles. Aristóteles dizia que se dois objetos de massa diferentes caíssem, o objeto mais pesado chegaria no chão mais rápido do que o objeto mais leve. Porém, Galileu discordava das ideias dele e falava que, se dois objetos de massa diferentes caíssem, ambos chegariam ao solo ao mesmo tempo. E para provar que ele estava certo, ele realizou esse experimento na Torre de Pisa. Para realizar esse experimento, ele precisou de, quase nada, dos olhos dele e de uma bala de canhão e uma bala de fuzil. A bala de canhão e a bala de fuzil são muito parecidas em formato e tamanho, porém têm pesos diferentes, massas diferentes, né? Ele, então, jogou essas duas balas de cima da torre e observou sua queda. Ao observar a sua queda, ele percebeu que eles chegaram ao chão quase ao mesmo tempo. Mas foi quase ao mesmo tempo. Quando a bala mais pesada encostou no chão, Galileu dizia que a bala mais leve ficou 2 dedos e 9 cúbitos acima da bala mais pesada. Como ele viu isso em fração de segundos? Não sei. E foi exatamente por isso que ele realizou o segundo experimento. Mas voltando para esse primeiro experimento, Galileu viu essa diferença e ele atribuiu essa mínima, pequena diferença à resistência do ar. Galileu dizia que objetos mais leves eram mais influenciados pela resistência do ar. E é por isso, então, que o objeto mais pesado chegaria ao solo mais rapidamente. Como eu já disse, esse experimento foi à base da observação.
Então, Galileu estava tentando bolar um outro experimento que fosse um pouco mais quantitativo. Aí que ele pensou nos experimentos com plano inclinado. Como a Ana já tinha falado sobre os pêndulos, ele tirou essa ideia dos planos inclinados dos pêndulos. E dessa forma, fazendo um plano inclinado, uma bola percorrendo um plano inclinado, obviamente demoraria mais tempo para essa bola chegar ao chão. Então, ele teria mais tempo de fazer uma observação, né? E de ser algo mais quantitativo, que ele pudesse ali estar medindo. Obviamente, agora, nos tempos de hoje, a gente poderia fazer experimentos quantitativos de uma queda. Mas a gente tem aparelhos, aparato para isso, coisa que ele não tinha. Então, ele bolou alguns experimentos. Os primeiros experimentos que ele fez com o plano inclinado, ele pegou calhas, elevou uma parte das calhas, e aí ele soltava essa bolinha de cima da calha. E media o tempo que essa bolinha levava para percorrer essa calha. Ele media o tempo como? Bom, ele tinha um compartimento de água, e aí, quando ele soltava a bolinha, ele abria esse compartimento. E quando a bolinha chegava aonde ele queria, ele fechava. Então, a medida do tempo de Galileu era em água, em volume de água, né? Considerando que o compartimento tivesse um fluxo constante, né, de água, ele media o tempo em volume de água. Aí ele alterava, o que ele alterava nesses experimentos? A inclinação dessas calhas e o peso das bolinhas. Né? Ele percebeu que quanto mais inclinado as calhas, mais rápido essa bolinha chegava no chão. Depois ele realizou outro experimento com duas bolinhas de pesos diferentes e calhas de mesma inclinação. E ele percebeu de novo a mesma coisa que ele tinha percebido quando ele jogou as duas balas de cima da torre, que chegariam quase ao mesmo tempo. Aí, ele realizou um outro experimento para que ficasse... Ele modificou essas calhas, vamos dizer, para que ficasse mais quantitativo. Ele desenvolveu essa calha meio que de madeira. Obviamente, tudo é polido para diminuir a fricção ali da bolinha na calha. E em cima dessa calha tinha pequenos sininhos. E quando essa bolinha percorria essa calha e ela batia nesse sininho, ela fazia um barulho. Então, isso fazia com que o tempo percorrido pudesse ser percebido por Galileu, né? Porque ia fazer um som. Então, ele ia conseguir perceber se esse som, se a distância, se o espaçamento entre esse som estava aumentando, estava diminuindo ou estava igual. Essa bolinha estava acelerando, não estava acelerando, estava desacelerando. Ele percebia a base do som. Na primeira parte do experimento, ele espaçou esses sinos em tamanhos iguais, no espaçamento igual. E o que ele percebeu? Tá? Vou fazer uma demonstração aqui com barulho, tá? Ele percebeu que quando esses espaçamentos estavam iguais, os espaçamentos entre os sons diminuíam. Ou seja, a bola estava acelerando. Aqui, demonstração 1. A gente, bom, pelo menos quem tem básico de musicalidade vai perceber que isso está acelerando, né? A gente sabe que tem gente que realmente não tem batida nenhuma. Mas a gente percebe que houve uma diminuição entre o espaçamento desses sons. E, portanto, ele concluiu que havia uma aceleração. Agora, o que ele queria entender? Ele queria achar qual era o espaçamento necessário entre esses sinos para que o intervalo entre esses sons fossem iguais. E aí, como os sinos eram móveis, ele ficou lá testando, mudou. E aí ele percebeu que quando os sinos estavam dispostos quadraticamente, o intervalo entre esses sons era igual. Um intervalo igual, que seria um intervalo igual. Então, o que Galileu entendeu com esses dois experimentos? 1. Ele entendeu que havia uma aceleração. 2. Ele percebeu que essa aceleração era constante. E 3. Ele percebeu que a aceleração era independente da massa. A massa não afetava a aceleração. Diferente do que Aristóteles dizia. Mas como podemos aplicar esse experimento nos dias atuais? Vou demonstrar para vocês aqui mostrando uma folha de A4 e um livro. Obviamente, eles têm pesos diferentes. O livro é mais pesado e a folha é mais leve.
Mas eu vou comprovar para vocês essa ideia de Galileu utilizando um cronômetro. Mãozinha. Vou demonstrar a queda livre inicial de uma folha. Já. Vemos aqui a quantidade de tempo que ela demorou para cair. Agora, vamos demonstrar com o livro. Já. Como vimos essa discrepância do tempo, o livro caiu mais rápido do que a folha. E aí você vai me dizer que essa ideia de Galileu vai ser refutada, porque o livro é mais pesado e ele caiu primeiro, e a folha é mais leve, ela demorou mais para cair. Mas aí eu vou realizar o experimento agora de uma forma diferente. Vou colocar a folha embaixo do livro e vocês vão ver. Como vimos, o tempo, os dois caíram juntos, caíram ao mesmo tempo. E você vai me falar, mas foi porque foi interferência do livro. E aí a gente volta na ideia de Galileu Galilei, que ele apresenta a resistência do ar. No caso, não foi a massa que exerceu influência sobre esse experimento, foi a resistência do ar, que é o movimento contrário à força da queda livre. Ou seja, o livro ele é mais capaz de cortar essa resistência do ar, comparado com a folha. A folha ela recebe mais influência dessa resistência, ou seja, ela vai demorar mais para cair porque o ar vai exercer mais força sobre ela no efeito contrário, diferente do livro. Isso também pode ser explicado em uma experiência feita pela NASA na Lua. Na Lua, a gente sabe que há ausência de ar, ou seja, a presença do vácuo. Lá, eles colocaram juntos um martelo e uma pena para cair. E aí você vai pensar, o martelo caiu primeiro. Mas não, como não houve a resistência do ar, o martelo e a pena caíram juntos, mesmo tendo essa discrepância no peso, por causa da ausência da resistência do ar. Ou seja, a resistência do ar é aquela força que vai exercer influência sobre um corpo em queda livre.